Salve, salve galera, amigos do canal RDA News. Estamos por aqui para trazer as principais notícias do dia de hoje, né? Os fatos que mais repercutiram e a gente vai dar uma passadinha aqui para vocês, né? Ficar bem informado nos fatos do dia de hoje, 4 de setembro. Vamos começar aqui por uma reportagem do portal Fórum, né? Da revista Fórum, que traz o seguinte, traz um assunto que faz parte das conversas interceptadas, né, apreendida pela Polícia Federal no telefone de Mauro Cid, que traz o seguinte: Mauro Cid zombou ao ser informado que a venda das joias dada a Bolsonaro era ilegal. Hahaha, escreveu Mauro Cid. Então, a zombaria ocorreu, né, em conversas com o coronel Marcelo Câmara, que reuniu, né, o inventário que lista o Rolex 9 dias antes de Bolsonaro viajar para os Estados Unidos. Então, cada dia que passa, a gente vai vindo à tona detalhes das conversas, né, que o Mauro Cid tinha com as pessoas próximas ali a Bolsonaro, né? E uma delas, né, é a zombaria que o tenente-coronel fez se referindo das joias. Mas vamos entender um pouquinho mais. Aí, para você ter noção, né? Aqui, vamos aqui. Informações da PF revelada por dona Daniela Lima, né, do Globo News, mostram que Mauro Cid alertou, mostram que Mauro Câmara alertou Cid após conversa com Marcelo da Silva Vieira, chefe do gabinete e adjunto de documentação histórica. Aí ele fala: ele ressalta a necessidade de aviso prévio, diz Câmara, sobre o alerta de que Bolsonaro deveria avisar antecipadamente a União que tem prioridade na compra. Então, se Bolsonaro queria vender os presentes recebidos, né, ele teria que primeiro comunicar à União, né, ao governo em si, à instituição, ao governo brasileiro, para o governo, né, demonstrar a preferência de compra. Então, ignoraram esse detalhe e, e aí Maurício responde, né, responde com zombaria. Só dá pena, porque nós estamos falando de US$ 100 mil. Né? Dá uma gargalhada a Mauro Cid. Diz ele na transcrição da conversa feita pela PF, né? Então, a gente vai vendo, cada dia que se passa, os detalhes, né, da falta de respeito com o patrimônio público, né? De que esse pessoal, eles estavam ali puramente, plenamente pensando no dinheiro unicamente, né? Então não estavam nem aí para as leis e para as normas que existiam, né, para regular essa questão do recebimento de presentes. Então, cada vazamento que sai na imprensa vai ficando mais claro, né, o descaso de todos eles, para não dizer a prática de crimes que eles cometeram, né, ao longo do tempo vendendo essas joias. E falando de joias, a gente agora vai trazer aqui para vocês uma reportagem que está no G1 que fala, né, que o Ministério Público pede ao TCU, né, o Tribunal de Contas da União, que determine que Bolsonaro devolva todos os presentes recebidos. Mas como assim devolver todos os presentes? E aí traz aqui. O procurador Lucas Furtado citou entendimento do TCU de que presentes devem ser incorporados ao patrimônio público, a não ser os de caráter personalíssimos. Bolsonaro é investigado no caso das joias sauditas. Aí aqui embaixo, né, traz mais um pedacinho da reportagem. O Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas da União, pediu para a Corte determinar a devolução de todos os presentes recebidos por Jair Bolsonaro na presidência. O pedido foi assinado pelo procurador Lucas Furtado. Entre os itens listados que Bolsonaro deve devolver, segundo o procurador, estão, vamos lá, uma miniatura de um capacete antigo de samurai, avaliado em 20 mil, né, que foi presenteado pelo governo japonês.
Quadro que mostra Jerusalém com o Templo de Salomão, né? Avaliado em 5 mil, foi um presente do primeiro-ministro israelense. Vasos confeccionados em prata 925, avaliado em 16 mil reais, né? Que foi presenteado, foi um presente do governo peruano. Pote de 6x6x3, confeccionado em metal prateado polido, né? Que também foi no valor de 13 mil, que também foi presenteado pelo governo japonês. E maquete do templo Taj Mahal, né? Avaliado em 59 mil, né? Presenteado pelo governo indiano. Então, esses itens, o Ministério Público entende que não é itens personalíssimos, né? Que, como a gente pode ter falado, né, são itens que têm altos valores. Claro que não se compara com as joias, que são itens com valor bem elevado, chegando à casa dos milhões, e alguns deles ultrapassando a casa dos milhões. Então, tentam misturar, confundir a cabeça da população de que esses presentes são personalíssimos, mas não são, né? São obras de artes que o governo brasileiro vigente recebeu de presente de outro governo. Então, isso deve ser incorporado, né, ao patrimônio público. O que se considera itens personalíssimos, a qual o presidente tem direito a ficar. Camisetas, bonés, comidas, coisas que realmente têm a identificação, né, a cara do presidente, né, uma coisa personalizada, o nome já diz tudo. Então, eles tentam usar presentes teoricamente de menor valor, comparando com as joias, usando o argumento que é personalíssimo. Porém, o Ministério Público, que atua no TCU, pede, né, para que o TCU determine a devolução de todos esses presentes, né? Então, o entendimento de Bolsonaro e sua equipe está totalmente equivocado. Agora a gente vai mudar de assunto, vai falar de CPI do 8 de janeiro, né? A gente vai ler aqui para vocês uma reportagenzinha, né? Trazer para vocês uma reportagem do DCM, né? O Diário do Centro do Mundo, que traz o seguinte: CPI do 8 do 1 não terá anistia para militares. E Múcio é ingênuo, diz Rogério Correia ao DCM. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas, ele dá uma entrevista para o Diário do Mundo, falando que a CPI não vai anistiar os generais ou os militares que cometeram crime, né, ao longo dos anos, principalmente na tentativa e articulação do golpe de Estado. Então, segundo o deputado, a CPI não vai anistiar os militares criminosos. Aí, só para vocês entenderem aqui um pouco da reportagem, né? Que traz o seguinte: um dos parlamentares mais atuantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga os atos do 8 de janeiro, o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas, rechaçou qualquer possibilidade de anistia aos generais das Forças Armadas suspeitos de participação na tentativa de golpe contra o governo Lula. Sobre Gonçalves Dias, Rogério Correia avalia que o general, ex-chefe do GSI, no mínimo ingênuo por não trocar a equipe que havia sido nomeada pelo general Heleno, o ex-SGI. O deputado mineiro também acredita que ainda falta ao Ministério da Defesa, né, José Múcio, reconhecer a ausência de republicanismo característica de alguns membros das Forças Armadas, estimulados pelo golpismo de Bolsonaro. Corrêa também confirmou a convocação do ex-militar do Planalto, né, general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, e a convocação do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid. Eu acho que ele será o próximo a ser ouvido. Se ele falar mesmo sobre o golpe, teremos que chamar Bolsonaro ou Michele.
Então, o que se fala muito na CPI é que a CPI, né, não deve anistiar, não deve passar pano perante, né, para os militares que, né, tentaram incentivar, que planejaram, que fustigaram o golpe militar. Então, precisamos que realmente, né, exista punição para que isso não se repita em momento algum mais do nosso futuro, né, e em governo nenhum. A gente sabe que o nosso país ele é um país muito rico e esse tipo de situação só faz atrapalhar o nosso desenvolvimento. Então, nos dias de hoje, não se cabe mais esse tipo de atitude, esse tipo de ação golpista. Então, a CPI, né, através do deputado Rogério Correia, fala que a CPI não deve anistiar, né, os culpados, né, os envolvidos na tentativa de golpe. Uma outra matéria bem interessante de hoje, também aqui no DCM, né, no Diário do Centro do Mundo, é a notícia de que o governo brasileiro recebeu as imagens do aeroporto de Roma do dia que o ministro Alexandre de Moraes foi hostilizado, agredido, né, no aeroporto de Roma. Então está aqui reportagem no Diário do Centro do Mundo, dizendo que o governo brasileiro recebeu essas imagens, irá encaminhar para a Polícia Federal para que possa ser periciada e comprovado o depoimento do ministro Alexandre de Moraes. Muito importante o recebimento dessas imagens pelo governo brasileiro para que a Polícia Federal conclua esse inquérito e realmente comprove a prática de crimes dessas pessoas radicais, intolerantes com as diferenças, que confundem liberdade de expressão com violência. Então, não podemos deixar passar, né, esse caso, não porque o agredido foi Alexandre de Moraes, mas porque por ser Alexandre de Moraes, né, precisa ser punido a rigor para dar exemplo para os demais radicais de que a fase da impunidade acabou junto com o governo Bolsonaro. Então é muito importante que esse inquérito ele ocorra normalmente, né, ele seja concluído, né, e que se realmente as imagens mostrarem, né, a culpabilidade que a gente imagina que esses, como é que fala? Esses radicais têm, que eles virem réus, sejam julgados e possivelmente condenados e que eles sirvam de exemplo para quem tentar, né, esse radicalismo contra as pessoas. Então a gente fica acompanhando. Deixa eu ver aqui. Então eu acho que é isso por hoje. É isso aí, as matérias que eu separei para falar com vocês foram essas. Então, fica aí os principais fatos do dia, né, para que a gente fique bem informado. Se você chegou até aqui, é porque você gosta do canal e gostou do conteúdo. Então, não esquece de deixar seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa os sininhos das notificações para você ser notificado quando a gente publicar mais um conteúdo. Lembrando que a gente publica conteúdo diariamente, né? Para que você fique bem informado. Então não esquece de curtir e se inscrever no canal. E também compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a ele. Então é isso aí. Salve, salve galera e até amanhã.